Tudo o que você precisa saber sobre o conflito dos Estados Unidos com o Irã. Vamos falar sobre isso? No dia 28 de fevereiro, aconteceu uma grande operação coordenada ali entre os Estados Unidos e Israel, atacando justamente o Irã. E esse ataque atingiu instalações militares estratégicas, né? E acabou resultando na morte do líder supremo iraniano, lá o Ali Khamenei. Foi uma operação extremamente ousada da parte dos Estados Unidos e a resposta do Irã veio praticamente na mesma hora, né? A gente tá tendo uma série de ataques, uma série de conflitos, Israel sendo atacado, alvos estratégicos ali na região do Golfo também, né? Além disso, a gente teve ataques contra a infraestrutura energética, que é o principal ponto, né? As ameaças diretas ali ao tráfego de petróleo, que tá acontecendo no Estreito de Hormuz, que inclusive é um dos pontos mais importantes da economia, chegando a transportar até 20% do petróleo mundial. Então, assim, o bicho tá pegando de verdade. Isso pode com certeza afetar o mundo inteiro, isso vai afetar a economia e certamente vai afetar a gente aqui no Brasil. Obviamente, vai afetar o nosso bolso. Então, vamos entender todo o caso e vamos destrinchar. Pra gente entender do início, para que a gente consiga analisar a situação de uma maneira um pouco menos enviesada pela mídia, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente chegou até aqui com esse conflito? Quais são os motivos reais que estão por trás dessa intervenção dos Estados Unidos e quais são as consequências econômicas que isso pode acabar gerando, né, no mundo do mercado financeiro, etc e tal. No final eu vou te trazer uma informação que pode influenciar bastante o que você pode fazer daqui para frente, tá? Se você quiser entender o que realmente está acontecendo, como é que isso pode afetar você como investidor, fica com a gente aqui, se inscreve no canal, curte, comenta, deixa seu feedback, que é muito importante, tá? Como é que a gente conseguiu chegar até aqui com esse conflito até agora, né? Para entender, a gente precisa voltar algumas décadas atrás e, como sempre, olhar a história. Assim como eu falei da Venezuela alguns vídeos atrás, hoje a gente tá falando do Irã, Estados Unidos e Israel, né? As raízes que a gente tem dessa rivalidade começam lá em 50, né? Naquela época o governo iraniano tinha decidido nacionalizar a sua indústria de petróleo, que até então era dominada principalmente por interesses britânicos, né? Imperialistas e tudo mais. E essa decisão, obviamente, desagradou muita gente, principalmente Reino Unido e Estados Unidos. Eles apoiaram um golpe em 1953 no Irã, que derrubou o governo da época e fortaleceu o Shah do Irã. Governou alinhado aos interesses dos Estados Unidos, Reino Unido, enfim, o Ocidente, né? Só que a população iraniana nunca aceitou muito bem essa situação, dessa influência externa. Aí foi lá que em 1979 a gente teve a Revolução Iraniana, que derrubou o Shah, transformou o país numa república islâmica, né? Que é totalmente diferente do Brasil, inclusive. E a partir daí os Estados Unidos passou a ser visto principalmente como um inimigo da nação, né? Aí a gente teve nas décadas seguintes, por exemplo, tensões que só aumentavam. A gente teve sanção econômica, teve disputa política, principalmente inclusive pelo avanço do programa nuclear, que é um problema, né? Que obviamente passou a preocupar muito os países ocidentais, porque, gente, a gente tá falando de guerra, né, no fim do dia. Depois dos ataques, inclusive, de 11 de setembro, os Estados Unidos aumentou ainda mais a presença militar no Oriente Médio, né, se alavancando muito, inclusive, para poder colocar exército lá. Eles invadiram o Afeganistão, invadiram o Iraque. E aí teve também a queda do regime do Saddam Hussein, que acabou abrindo espaço para um aumento muito significativo, né, da influência do Irã dentro do Iraque, que no fim do dia está sempre conectado com os acontecimentos do Irã. E o Irã passa a fortalecer uma rede de aliados, né, um grupo, uma vizinhança mesmo, que estavam fortemente armados, bélicos, que inclusive ficaram conhecidos como o Eixo da Resistência, né, um grupo. Essa rede vai incluir, ó, milícia, aliado político, pessoas muito importantes espalhadas pelo Oriente Médio inteiro, com um só objetivo, né, criar uma espécie de cinturão de influência, uma influência para além daquela coação física, para além daquela coação econômica, mas o Irã investiu pesado em tecnologia nuclear, mísseis balísticos, teve drones militares muito importantes nas situações que a gente está vendo agora, inclusive, e capacidade de guerra, né? Então, assim, indiretamente, através dos aliados, eles criaram um cenário de tensão muito acumulado por muitas décadas. E aí a gente teve agora, 28 de fevereiro, uma ofensiva que veio direto dos Estados Unidos e Israel contra o centro do poder iraniano. E a pergunta é, por que os Estados Unidos fez isso, né? De uma forma um pouco mais simples, a gente tem três grandes motivos estratégicos. Primeiro, o de que impedir que o Irã desenvolva armas nucleares é muito bom para os Estados Unidos, é fundamental porque bloqueia a China de alguma forma, né? Um Irã com poder nuclear mudaria completamente o cenário do Oriente Médio, né? A força, a presença que ele tem. Segundo, reduzir a capacidade militar iraniana, principalmente os mísseis que eles têm, que são de longo alcance, né? Que conseguem atingir essas bases, que inclusive atingiram bases americanas, atingiram coisas no Israel também. E terceiro motivo, que é enfraquecer o apoio do Irã a esses grupos armados, que essa vizinhança que eu falei do Oriente Médio, que frequentemente entra em conflito com Israel e com os aliados que são os Estados Unidos, né? Só
Só que o Irã não ficou parado diante desses ataques, né? A resposta veio praticamente no mesmo dia. A gente teve míssil sendo lançado, tá? Drone contra Israel, contra alvos estratégicos na região, obviamente, porque é realmente uma guerra, então é uma questão muito de o posicionamento que os países vão ter, né? Um país que não responde, como o Irã, por exemplo, se não respondesse, ele teria muito provavelmente uma reprovação popular ainda mais alta e a gente incorreria de problemas políticos, sociais, etc e tal. Então, eles já estavam prontos para essa guerra, né? E o Irã, como método de guerra, para além da questão bélica, né? Ele fez uma coisa que atingiu diretamente toda a economia global. Qual foi o impacto? Vamos entender o impacto da economia global, logística, etc e tal. Existe um ponto extremamente sensível no comércio de energia, né? Sobretudo na logística da energia. O Estreito de Hormuz, que é esse lugar, liga o Golfo Pérsico ao Oceano Aberto. Então, assim, a gente está falando de cerca de 20% de todo o petróleo transportado no mundo inteiro que passa por ali, que é um ponto estratégico. Só que depois da escalada do conflito, o Irã ameaçou e atacou, inclusive, embarcações na região, né? Criando um cenário extremamente perigoso para a navegação. Teve a galera parando nos cruzeiros, teve uma série de fornecedores que interromperam os seus percursos, porque, enfim, é um risco ser atingido, né? O resultado, obviamente, foi imediato. A gente teve mercado de capitais entrando em alerta. A gente teve impacto. O petróleo Brent disparou e voltou a ser negociado, inclusive, acima de $100 o barril, uma alta de quase 20%. A produção de gás no Catar foi interrompida temporariamente como medida de proteção. A gente teve infraestruturas energéticas e estratégicas na região que foram atacadas. Teve gás natural que disparou na Europa também. Ouro e dólar subindo. A gente teve bolsas globais caindo. Países emergentes subindo. Ou seja, um clássico de cenário de instabilidade global. Isso já aconteceu antes, obviamente. Mas qual que é a diferença agora? Essa é a pergunta, né? Como é que o Brasil fica nessa história? Curiosamente, o Brasil pode ganhar e perder ao mesmo tempo, porque a gente tem cenários muito específicos dentro do nosso país. Por um lado, a gente é um grande exportador de petróleo, e quando o petróleo sobe no mundo, o Brasil passa a vender mais caro. Isso é muito bom, show de bola. E foi exatamente o que aconteceu em 2022, né? A gente teve aqueles preços disparando, enfim. Depois que a gente teve Ucrânia e Rússia entrando em conflito direto também. Só que, por outro lado, um petróleo mais caro também significa combustível mais caro. E aí, quando a gasolina e o diesel sobem, a gente tem um efeito cascata, né? O transporte passa a ser mais caro, os alimentos ficam mais caros por conta da precificação, e assim como os produtos, a inflação, e é um famoso efeito cascata na economia. Quando esses efeitos cascatas acontecem, o governo precisa intervir de alguma maneira, o mercado não se equilibra sozinho, né? O que pode acontecer agora? Tem mais um fator muito importante nessa história, né? Depois da morte que a gente teve do Ali Khamenei, o Irã anunciou um novo líder supremo, né? O Mojtaba Khamenei. Essa mudança de liderança certamente vai influenciar diretamente os próximos passos desse conflito, e a depender das decisões que a gente tiver desses líderes novos que comecem a tomar essas decisões, essa crise de poder pode esfriar, parar completamente, ser ignorada, pode virar uma guerra regional ou pode escalar para algo muito maior, o que sempre acontece, né, nessas instabilidades. Só que sobre isso a gente vai falar no próximo vídeo, tá? E o que a gente está passando agora é que, dependendo das decisões que forem tomadas daqui para frente, essa crise pode, na minha leitura, ter 3 cenários. Ela pode esfriar, ser pausada, stand-by, ela pode virar uma coisa regional entre essas 3 nações, ou ela pode escalar para algo infinitamente maior. Só que isso a gente vai falar no próximo vídeo. Meu nome é Henrique Botelli. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, deixa o seu feedback aqui, que é muito importante, e até a próxima.